Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Muito obrigado pela sua companhia, você que já está aí do outro lado. Seja bem-vindo, nós aqui temos estudos todos os dias, 6 horas da manhã, tem estudo novo nesse canal. Você é o meu convidado a me acompanhar diariamente. Você que já colocou estes estudos na sua vida devocional, meu muito obrigado, é um prazer acompanhar você nesses estudos bíblicos. E você que por acaso chegou aqui, ainda não é inscrito no canal, o meu pedido é que se inscreva, que acompanhe esse vídeo até o fim. E a todos, como eu peço sempre, ao sair daqui, deixe o seu joinha, o seu gostei ou não gostei, faça o seu comentário, interaja conosco. Eu fico sempre muito feliz ao ouvir, ao ler, de cada pessoa que passa por aqui. Nós oramos por aquelas pessoas que têm deixado seus comentários, que estão nos acompanhando. Meu muitíssimo obrigado. Que Deus possa estar te abençoando e compartilhe esse vídeo, mande para mais pessoas, coloque nos seus grupos do WhatsApp, para que outros possam ser alcançados também pela mensagem da Palavra de Deus que nós cuidamos aqui em levar exatamente o que a Bíblia diz. Nós estamos fazendo estudos expositivos, detalhados, observando com muito zelo o que de fato as Escrituras querem dizer, observando o seu contexto e trazendo lições práticas para a nossa vida. Afinal de contas, foi escrito para o nosso ensino, para a nossa exortação, correção, instrução. Eu te convido a me acompanhar agora em mais um estudo. Vamos juntos? Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Filipenses. Estamos no capítulo 2 e hoje nós vamos começar uma nova sessão de estudos a partir do versículo 12, onde Paulo vai falando da salvação como uma dádiva, como um presente que nós recebemos e que precisamos desenvolver. Paulo diz a partir do versículo 12, tratando sobre esse assunto, nós precisamos entender sobre o desenvolvimento da nossa salvação. A teologia, fundamentalmente, ela não é uma especulação filosófica. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós não estamos apenas vagando no campo das ideias. James Montgomery, ele diz que a verdade conduz à ação. A verdade conduz à ação. Corroborando com isso, Ralph Martin diz que quando Paulo sai do versículo 6 ao versículo 11 do capítulo 2, daquele hino, a gente poderia dizer, o soteriológico, Paulo faz um desenvolvimento maravilhoso sobre a salvação. Paulo prossegue agora para uma explicação, na verdade, para aplicar de uma forma mais profunda aquilo que foi ensinado. A verdade, ela deve produzir ação. Paulo fez aquele lindo testemunho, história, desde a humilhação de Cristo, quando ele esvazia-se e vem à terra, serve, morre a morte de cruz, é ressuscitado, exaltado pelo Pai. Agora Paulo pega aquilo e ele vai trazer para a prática da igreja em Filipos, que nós temos estudado. Paulo prossegue para uma aplicação muito forte quando ele começa dizendo: assim, pois, você vai ver lá no versículo 12, Paulo começa com essa expressão, assim, pois. É uma expressão voltada para a conclusão da sessão mencionada ali atrás. Paulo não está começando um novo assunto, ele usa essa expressão assim, pois, mas ele está fazendo uma aplicação do assunto anterior, chamando para uma obediência. E nós falamos, e eu volto a dizer para você, o conhecimento e a experiência, ela não vai ter nenhum valor na nossa vida se não nos ajudam a viver nos vales da vida que nós passamos e se não nos capacitam a viver em amor. Então, conhecer, se ela não se torna prático, ela não tem nenhum valor na nossa vida. Depois que Paulo tratou do exemplo de Cristo, falando acerca da sua humilhação, da sua exaltação, Paulo volta a exortar aqueles irmãos aqui de Filipos
à prática da obediência e da unidade. Eu acho maravilhoso a forma com que Paulo faz isso, não é? E nós já até falamos aqui em outros estudos. Paulo passa uma verdade doutrinária e depois ele vai fazer uma aplicação. Isso é fundamental. A gente vive dias em que tem muitas pessoas boas de teoria e ruim de prática, não é? Você deve conhecer pessoas assim. Pessoas que são muito boas no discurso, são muito boas no conhecimento, mas não têm uma vida prática. Então isso fica incoerente. A teoria, ela precisa cair na prática. A doutrina, ela precisa desembocar na nossa vida. E Paulo faz isso aqui muito bem. Paulo pega a teoria e passa aqui, como eu disse, esse compêndio maravilhoso, falando da doutrina da salvação, e passa agora para a vida prática da igreja. Paulo é um pastor, e por isso, então, antes de exortar aqueles crentes, ele revela o seu amor por eles, chamando-os de amados meus. Capítulo 1, versículo 7, versículo 8, capítulo 2, versículo 12. Paulo tem tato, tem, a gente pode dizer, diplomacia, né, para lidar com as pessoas, e principalmente quando vai exortá-los à obediência. Você vai ver isso lá em Gálatas 6, versículo 1. A gente observa aqui alguns pontos interessantes nessa questão. O exemplo de Cristo, ele deve ser para nós o maior, a gente poderia dizer, o maior estímulo à obediência. Olha o versículo 12 do texto, do segundo capítulo de Filipenses. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nós já falamos aqui, você que está acompanhando já há algum tempo, o problema da igreja de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja que avançava, era uma igreja comprometida. Paulo já havia elogiado a igreja de Filipos, mas ela tinha um problema. Ela tinha uma desarmonia entre os crentes produzida pelo egoísmo. E Paulo está tratando com aqueles irmãos. Os irmãos estavam se atirando a ponto de alguns trabalharem na igreja meramente por uma promoção pessoal ou por um mero reconhecimento do seu grupo. Capítulo 2, versículo 3, Paulo diz isso. A base dessa atitude era totalmente mesquinha. Olha o versículo 4 do capítulo 2. Então Paulo exorta aqueles crentes a olharem o exemplo de Cristo, a terem o mesmo sentimento que houve em Cristo. Por isso Paulo pega o exemplo de Cristo mencionado nos versículos anteriores, aqui do capítulo 2. Olha para Cristo. Ele exorta os crentes a olharem para o exemplo de Cristo, a terem o mesmo sentimento que houve em Cristo. Veja o versículo 5 aqui do capítulo 2 de Filipenses. Depois que Paulo detalhou então os estágios, como eu já disse, da humilhação e da exaltação de Cristo, Paulo agora volta para a igreja e cobra da igreja um posicionamento. Paulo cobra dos irmãos um posicionamento. Ele mostrou o exemplo de humilhação de Cristo para guiá-los então a um exemplo da exaltação de Cristo para encorajá-los. Mostrou a humilhação para guiar aqueles irmãos e mostrou a exaltação de Cristo para encorajar aqueles irmãos. Que vale a pena sofrer por Cristo, que vale a pena se humilhar, vale a pena servir. E isso é algo maravilhoso. Paulo começa no versículo 12, Paulo usa a expressão pois, não é? É um elo, como nós já dissemos, de ligação entre o que Paulo estava falando e o que ele vai falar. Assim como Jesus obedeceu ao Pai, e Paulo deixou isso muito claro, os cristãos devem obedecer também. Ele diz que o exemplo de Cristo, a sua humilhação, a sua recompensa, a sua exaltação são a principal razão para a igreja viver em obediência. Cristo é o nosso modelo, Cristo é o nosso exemplo. O que nós cremos precisa refletir no nosso modo de vida. A nossa teologia precisa produzir vida. É essa reflexão que eu quero deixar aqui hoje com você, para você pensar, meditar um pouco. Aquilo que nós conhecemos precisa refletir na nossa prática de vida. Que Deus possa nos abençoar, nos capacitar a vivermos e praticar
aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós estudamos e viver vidas que honrem e glorifiquem o nome do Senhor nosso Deus. Mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar. Que Deus te abençoe. Espero você no próximo estudo aqui no canal Minuto Missionário.